Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé
e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim dir-lhe-eis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos cercar-te-ão de trincheiras, e sitiar-te-ão, e estreitar-te-ão de todos os lados, e derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas, capítulo 19. Tendo entrado em Jericó, Jesus exalta a graça, em desprezo do espírito farisaico, e reconhece Zaqueu como filho de Abraão, que, embora em falsa posição para quem gozava de um tal privilégio, tinha, contudo, uma consciência delicada e um coração generoso. Pela graça, a sua posição não lhe tirava, aos olhos de Jesus, o caráter de filho de Abraão. Se tal fosse o caso, quem poderia ter sido abençoado e não barrava o caminho à salvação destinada àquele que estava perdido? Pois que essa salvação entrava com Jesus na casa desse filho de Abraão. Jesus trazia a salvação a todo aquele que devia herdá-la. Não duvido de que Zaqueu não tenha exposto a Jesus o que ele fazia habitualmente, antes daquele encontro. Não obstante, era a salvação que entrava, nesse dia, em sua casa. Todavia, o Senhor não lhes esconde a sua partida.
nem o caráter que o reino devia tomar pela sua ausência. Os judeus estavam preocupados por causa de Jerusalém e com a espera do próximo reino. E o Senhor explica-lhes o que vai acontecer, versos 11 e seguintes. Ele vai partir para receber um reino, mas na intenção de voltar. Enquanto espera, confia alguns dos seus bens, os dons do Espírito, aos seus servos, para os fazerem render durante a sua ausência. A diferença entre esta parábola e a de Mateus 25 é esta. Mateus apresenta a soberania e a sabedoria daquele que dá e que varia os seus dons segundo a aptidão dos seus servos, enquanto que a parábola de Lucas evidencia mais particularmente a responsabilidade dos servos, que receberam cada um a mesma soma. Aqui, um aproveita do que recebeu no interesse de seu senhor mais do que o outro. Por isso não é dito, como é em Mateus, entra no gozo do teu senhor, a mesma coisa a todos, mais excelente ainda. Mas é dito a um, terás autoridade sobre 10 cidades, e a outro, ser estabelecido sobre 5 cidades. Quer dizer que a cada um é dada uma parte na glória do reino segundo o seu trabalho de servo. Note-se que o servo não perde o que ganhou, embora isso pertença ao seu senhor. Goza do que ganhou, exceto aquele que não utilizou a mina que lhe tinham dado e que é dada em seguida àquele que ganhou 10. Isto mostra-nos que tudo quanto de espiritual tivermos adquirido neste mundo, em inteligência e em conhecimento de Deus pelo Espírito, não nos é tirado no outro. Pelo contrário, receberemos mais. E ser-nos-á dada também a glória da herança, segundo o nosso trabalho. Tudo é graça. Mas há ainda um outro elemento na história do reino. Os concidadãos do homem nobre, os judeus, não somente rejeitaram o rei, mas também, quando ele partiu para receber o reino, enviaram um mensageiro atrás dele para lhe declarar que não o querem como rei. Quando Pedro, Atos 3, lhes mostra o seu pecado e lhes anuncia o regresso de Jesus, e com ele os tempos de refrigério, se eles se convertessem, repelem esse testemunho e, por assim dizer, enviam Estevão após Jesus para lhes certificarem que de modo nenhum querem o que quer que seja dele. Por isso, a raça perversa já está julgada para o momento em que o Senhor voltar em poder e glória. Então os inimigos do Cristo receberão a merecida recompensa da sua rebelião. Jesus, tendo declarado o que era e o que seria o reino, vem agora, na sua própria pessoa, a fim de o apresentar pela última vez aos habitantes de Jerusalém, segundo a profecia de Zacarias, capítulo 11. Aliás, no estudo de Mateus e de Marcos, esta notável cena foi já considerada no seu aspecto geral, mas algumas circunstâncias particulares necessitam de ser salientadas aqui. Toda a multidão dos seus discípulos se junta no lugar onde o Salvador faz a sua entrada. Os discípulos e os fariseus estão em contraste. Jerusalém está no dia da sua visitação, e não se apercebe disso. Algumas palavras notáveis saem da boca dos discípulos, movidas, nesse momento, pelo Espírito de Deus. Se eles ficassem calados, as próprias pedras clamariam, proclamando a glória do rejeitado. E o reino que as suas triunfais aclamações saúdam, não é apenas o reino no seu aspecto terrestre, como em Mateus. Ali, os discípulos exclamavam, Hosana ao filho de Davi, e bendito o que vem em nome do Senhor. No fundo,
é a mesma coisa. Mas aqui temos algo mais. O filho de Davi desaparece. É verdade que ele é o rei que vem em nome do Senhor, mas já não é o remanescente de Israel que procura a salvação no nome do filho de Davi, reconhecendo este título de Jesus. É a paz do céu e a glória nas maiores alturas. O reino é considerado aqui como dependendo de que a paz seja estabelecida nos céus. O Filho do Homem, exaltado no céu e vitorioso de Satanás, reconciliou os céus. E a glória da graça é ali estabelecida na sua pessoa, para a glória eterna e suprema do Deus de amor. O reino na terra é uma consequência dessa glória que a graça estabeleceu. O poder que expulsou Satanás estabelece a paz nos céus. No capítulo 2, verso 14 deste evangelho, encontramos na graça celebrada pelos anjos: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Para o estabelecimento do reino, a paz é feita no céu, e a glória de Deus é inteiramente estabelecida nas maiores alturas. Notar-se-á aqui que o Senhor, ao aproximar-se da cidade, chora sobre ela, verso 41. Isso não é relatado em Mateus. Ali, o Senhor, arrazoando com os judeus, mostra-lhes a cidade como sendo aquela que, tendo expulsado e morto os profetas, estava desde agora e até a sua volta, votada à desolação. O próprio Emanuel, o Eterno, ali tinha sido ignominiosamente rejeitado, ele que tantas vezes tinha querido juntar os seus filhos debaixo das suas asas. Eis aqui a hora da sua visitação, e ela não a conheceu. Se ao menos a essa hora ela tivesse respondido à chamada que lhe dirigia o testemunho de seu Deus, mas ela não responde. Por isso é deixada nas mãos dos gentios, seus inimigos, que não deixarão nela pedra sobre pedra sem ser demolida. Não tendo compreendido que era visitada por Deus, em graça, na pessoa de Jesus, é posta de lado. O testemunho não se prossegue, e é dado lugar a outra ordem de coisas. É a destruição da cidade por Tito que é posta aqui em destaque. O Senhor tem respeito ao caráter moral do templo, verso 46. E o Espírito não lhe faz menção aqui como sendo uma casa de oração para todos os povos, fazendo assim um centro para o culto dos outros de fora de Israel. É na mesma intenção que no capítulo 20, verso 16, é dito simplesmente: Ele dará vinha a outros. Eles chocaram contra a pedra de tropeço. Quando esta cair sobre eles, na vinda de Jesus em julgamento, ela os reduzirá a pó. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.